Jaqueline Hayashi. Nascida em João Pessoa, casada com Lucas Hayashi, com quem tem seus 2 filhos. Formada em farmácia, faz parte do quadro de pastores da Zion Church e hoje divide seu tempo entre família e ministério. Líder da geração 5.2 e fundadora do Geração em Foco, sempre ao lado de seu marido. Autora dos livros Criança com C e Geração do Reino. Seu coração arde em ver famílias saudáveis, escolas seguras e ministérios de crianças que entendem o poder que carregam. Boa noite para cada um que está aqui. Eu sei que você gostaria de estar aqui juntos, em um só corpo. Mas que bom também por saber que muitas pessoas não conseguiriam estar aqui presente, mas conseguem estar aí online. Que louvor maravilhoso. Eu estava ali dizendo realmente, Senhor, só o Senhor para quebrar essas mentiras, só o Senhor que tem poder para trazer e fazer com que a gente enxergue beleza em tudo que está ao nosso redor. E eu quero te convidar agora, aí na tua casa, eu quero te convidar a ficar de pé. Eu sei que você já teve uma tarde muito gostosa na presença do Senhor, eu sei que Deus já falou muito na tua vida, eu sei que você já fez várias anotações, mas agora eu quero te convidar para que a gente possa ficar de pé e a gente agradecer esse Deus maravilhoso que nos permitiu vivermos mais um dia, que nos permitiu ter esse seminário, que nos permitiu ouvir pessoas tão especiais, adorá-lo de uma maneira tão poderosa. E eu quero te convidar agora para junto comigo interceder por mais esse momento, que o Senhor venha, se faça presente, que aí na tua casa você sinta a presença manifesta de Deus tocando na tua vida, tocando na vida da tua família. São 19 horas, 36 minutos e 13 segundos. Agora é um bom dia. Agora é um bom momento de você sentir um toque sobrenatural de Deus. Então, Pai, muito obrigada. Começa a agradecer aí na sua casa. Começa a agradecer pela tua vida. Começa a agradecer pela tua família. Sim, Deus, muito obrigada pelo teu amor. Obrigada, Pai, porque o teu amor quebra. O teu amor quebra todas as mentiras. Obrigada, Pai, porque o teu amor lança fora todo medo. Deus, eu sei que o Senhor tem falado com cada pessoa que está nos assistindo. Eu sei que o Senhor tem ministrado corações. Espírito Santo, muito obrigada. Porque eu sei que o Senhor tem ministrado muito além do que foi falado e do que foi cantado aqui. Agora eu te peço por mais. Coloca agora você diante de Deus e fala assim: Deus, eu quero mais. Espírito Santo, fala mais comigo. Tem mais. Deus tem sempre mais. É uma honra estar aqui na tua presença. Pai, muito obrigada porque o Senhor me criou. Muito obrigada porque a minha confiança está em ti. Obrigada, Deus, pelas nossas famílias. Obrigada porque nós podemos confiar e descansar em ti. Pai, muito obrigada pela liderança daqui do Menibrac que se dispôs no tempo, no talento e no tesouro para oferecer esse seminário, trazer essa oportunidade para que a gente possa estar aprendendo um pouco mais do como podemos ser intencionais com os nossos filhos, como podemos ser intencionais com as nossas vidas. Sim, Senhor, fala comigo. Eu me coloco agora diante do Senhor para ser uma voz do Senhor agora, Pai. Tira todas as distrações. Eu peço agora, Senhor, que o Senhor venha encher cada casa com a tua presença. Para um pouco agora e sente a presença de Deus. Eu sinto de uma maneira muito forte a presença de Deus aqui. Enquanto eu estava cantando, eu sentia uma alegria, e eu sei que você está sentindo essa alegria também. Uma alegria da presença de Deus na tua casa. Sim, Senhor, é uma alegria que excede o nosso entendimento. Eu declaro agora sobre a tua vida, independente da situação que você está vivendo agora, que o Espírito Santo possa te encher com a alegria do reino, a alegria do Espírito na tua vida. Agora eu declaro paz sobre a tua casa. Se você precisa de paz agora, eu quero que você clame a Deus. Sim, Deus, enche minha casa com paz. Traz a tua paz de Filipenses 4:6, que excede todo o entendimento. Guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Continua aí nesse lugar. Eu sei que o Espírito Santo tem mais.
Eu sei que você pode estar comentando no chat, falando amém, glória a Deus. Eu não consigo compartilhar o chat agora, mas eu quero te pedir agora por 2 minutos. Só para na presença dele agora. Só para ouvir algo específico do Senhor para a tua vida. Espírito Santo, vem e faz aquilo que o Senhor faz de melhor. Quer nos confortar, nos confrontar. O Senhor nos conhece. O Senhor nos fez. O Senhor fez cada vida que está aqui conosco. Foi o Senhor que os fez. Foi o Senhor que declarou vida sobre essas vidas. Sim, Deus, abraça agora. Cada um. Sinta agora um abraço sobrenatural de Deus Pai. Vem, Deus, como um bom Pai. Eu vejo Deus colocando algumas pessoas aqui no colo. Talvez faz muito tempo que você tem sentido saudade de estar num bom colo de um bom pai. Nós vamos falar hoje sobre como ser pais intencionais. Mas eu sinto muito forte que para muitas pessoas que estão aqui comigo agora, que elas precisam deitar no colo de Deus, de descansar no colo de um bom pai. Antes de você ser pai e mãe, antes de você ser um líder, antes de você estar ministrando as vidas, você é um filho, uma filha amada de um bom pai. Se coloca agora nos braços de Deus e fala: Deus, me coloca nos teus braços. Sim, Deus, vem e nos abraça. Mostra a tua presença conosco. Eu sinto que algumas pessoas vão sentir nos seus corpos físicos, no teu corpo. Eu sinto algumas pessoas sentindo um calor, e hoje está quente, né? Mas é um calor que você sente a presença de Deus. Eu vejo algumas pessoas sentindo um arrepio no corpo inteiro, da cabeça aos pés. Só fala assim: mais, Deus, mais. Eu quero sentir mais da tua presença. Eu sinto algumas pessoas realmente chorando, porque pela primeira vez sentiram um toque sobrenatural do Senhor. E eu só peço, Espírito Santo, durante toda essa palavra, que o Senhor venha encher as nossas vidas com o teu amor. E a certeza de que o Senhor está conosco em todos os momentos. Em nome de Jesus. Amém. Então aí na tua casa você pode sentar. E como já foi falado, eu sou Jaqueline Hayashi. Sou uma paraibana. Eu tenho aqui um sotaque nordestino, então quem é do Nordeste aí, dá um tchauzinho no chat. É um prazer estar aqui com vocês. E eu tenho a alegria de estar aqui hoje com o meu esposo, ele está ali. Nós vamos ter uma sessão de perguntas e respostas depois. Vocês vão conhecer, não sei se tem japonês aqui nos assistindo, mas vocês vão ver o japonês mais lindo que existe. É o meu marido, o Lucas Hayashi. Vocês vão vê-lo já já. E quando eu recebi esse convite para estar aqui hoje com vocês, eu me senti extremamente honrada. Nunca na minha vida eu imaginei que um dia estaria ministrando sobre famílias, eu estaria ministrando sobre educação de filhos, eu estaria ministrando sobre como ser pais intencionais. Mas como Deus faz tudo de uma maneira que foge muito, vai muito além do que a gente pediu ou imaginou. Eu nasci com uma mãe cristã, de uma mulher de oração, mas que casou em julgo desigual. Minha mãe, e ela falava para mim e para o meu irmão, ela falava: olha, eu escolhi desobedecer a Deus, mas o meu papel é te ajudar a não cometer o mesmo erro. O meu papel é te mostrar que Deus, Ele é sempre bom. Você é um presente de Deus na minha vida. A gente ora pelo seu pai, a gente vai continuar orando por ele. Mas eu vou te ajudar a ter uma história bonita para contar para os teus filhos. Eu não tive uma história bonita para contar para os meus. Mas eu vou te ajudar a ter uma história bonita para contar para os teus filhos. E a minha mãe, ela foi criada num lar cristão. Eu nasci nesse lar de julgo desigual. Mas a minha mãe foi muito intencional em trazer a presença de Deus na minha vida. Em me confrontar quando precisava ser confrontada. E mostrar o amor de Deus, mesmo em situações adversas. Mesmo quando eu olhava para o lado, todos os meus primos, todas as minhas primas, em famílias super bem estruturadas. Mas a minha mãe me ajudou a focar naquele que é perfeito. E eu sei que talvez para muitos daqui, você tem parado e tem falado assim: nossa, por que os meus filhos têm que responder pelos erros que eu cometi?
Por que talvez os meus filhos têm que arcar com as consequências de algo que eu fiz de errado? E eu quero te falar agora, Deus, Ele é um bom pai. E Ele é expert em restaurar histórias, em construir novas histórias. E se hoje eu estou aqui, é porque eu realmente usufruo da bondade e da misericórdia de Deus, que me fez ser encontrada por um homem incrível que é o meu esposo, aquele que realmente tem sido Jesus na minha vida, né? E eu tenho uma história, depois a gente pode marcar um outro, enfim, para a gente poder contar essa história. Mas eu tenho uma história que realmente é muito bonita para contar para os meus filhos. Deus me deu esse presente. E quando eu vejo famílias, e família sempre foi algo que ardeu muito o meu coração, eu buscava ler, eu buscava estudar, eu buscava entender. Porque eu experimentei na minha vida, né, o que é crescer num lar talvez disfuncional, mas com uma mãe de oração, assim como Timóteo também teve, né? Mas eu também pude experimentar estar dentro de um casamento abençoado por Deus. Então, eu e o meu esposo, nós temos um ministério, nós fazemos parte da Zion, né? Nós lideramos o Ministério de Crianças ali, o G52, o Geração 52, e nós temos um instituto chamado Geração em Foco, onde a gente tem o foco na família, né? Na construção de famílias. Então, eu e o Lucas, a gente fala muito para adolescentes, para jovens, nessa formação de família, mas também com pais, sobre como que a gente pode ver beleza na educação dos nossos filhos. Eu tenho 2 filhos, eu não, né? Eu e meu esposo, nós temos 2 filhos. O Mateus, com 12 anos, já é um adolescente. Eu sei que você teve uma palestra incrível sobre adolescência. E eu tenho também uma menina, Bianca, de 8 anos. E a gente fala que o Mateuzinho, uma mistura de paraibano com japonês, nasce um samurai de peixeira. É o meu filho. O Mateus é o meu samurai de peixeira e a Bianca é aquela japonesinha que come macaxeira com ohashi. Então, é uma boa mistura dentro da nossa casa. E a gente está muito feliz de poder estarmos aqui hoje falando sobre família. Eu quero te convidar a abrir tua Bíblia aí na tua casa, em Salmos 3. Esses salmos, quando eu estava orando por esse momento, eu falava, Deus, o que o Senhor quer que eu traga no Menibrac? O que o Senhor quer falar? E eu sei que eu vou falar hoje aqui como a gente pode ser intencional nessa era digital. E aí eu falava, Deus, como que eu posso trazer essa palavra? O que o Senhor quer trazer? E só o Salmos 3, Deus já vinha ministrando muito na minha vida sobre isso. Eu falei, não, tá bom, é isso. É através de Salmos 3 que a gente vai traçar aquilo que Deus tem para as nossas vidas hoje. Então, Salmos 3 foi escrito por Davi. E ele fala justamente da época que Absalão está perseguindo Davi. Então, não sei se você já abriu aí. Eu não abri aqui ainda, mas vamos lá. Salmos 3, Absalão é filho de Davi. Então, Davi ele estava passando não só por uma crise governamental, né? Ele não estava só perdendo o reinado como rei, mas ele estava passando uma crise familiar também. E olha só o que Davi fala aqui. Ele fala o seguinte, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz eu clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Repete aí na tua casa, ele do seu santo monte me responde. Sim, Deus responde às nossas orações. Deito-me e logo pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres no queixo a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação. E sobre o teu povo, a tua bênção. O que eu quero trazer hoje com Salmos 3? Eu sei que você sabe que quando a gente olha para o que nós estamos vivendo hoje como família,
né? Talvez você, como líder de ministério de crianças, você olha para as nossas crianças hoje, o que a gente enxerga? A gente enxerga as nossas crianças longe da igreja, né? A gente já não tem mais as nossas salinhas cheias com elas. Às vezes a gente olha todos esses casos de abuso, todos esses casos de pedofilia, a gente vê destruição dentro das famílias. E a gente começa a falar, nossa Deus, olha o que está acontecendo ao nosso redor. E talvez muitos de vocês em casa estão ansiosos e com medo dessa era digital, dos nossos filhos tendo que ficar horas no computador tendo aula online, o perigo da pornografia, o perigo de amizades erradas, o perigo de ideologias entrando na vida deles, o perigo dos jogos, o perigo de tantas outras coisas, e você começa a olhar para tudo isso, e você começa a ver as famílias destruídas, as famílias com problemas, pai abusando crianças, mãe abandonando filhos, avós pedófilos, tios pedófilos, e você fala, nossa, não tem mais salvação para a família? E não sei se você já ouviu isso, que o problema está dentro da família, que não há salvação para a família. E a minha pergunta para você é, o que os seus ouvidos estão ouvindo? O que os nossos ouvidos estão ouvindo? Aqui, Davi começa com aquilo que ele enxerga. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. E a gente, muitas vezes, com família, a gente está falando, nossa Deus, como tem crescido os nossos adversários como família, como instituição. Como a gente está sendo atacado o tempo inteiro. É a mídia, são os jogos, são as pessoas, são os influenciadores de internet, são os youtubers, enfim. E você começa a olhar para esse monte de inimigo, um monte de palavras vindo, e você vai olhando para tudo aquilo que vem destruindo a tua família, a tua casa, as crianças. E a gente começa a olhar para isso. Mas aqui em Salmos 3, Davi nos orienta, a palavra de Deus nos alinha para onde realmente nós precisamos olhar. Onde realmente nós precisamos colocar os nossos ouvidos. Então, Davi, ele começa falando daquilo que os olhos deles enxergam. E a minha pergunta para você aí é, quem é teu inimigo? Hoje, o que teus olhos conseguem enxergar? Se você faz parte de uma família onde você olha e fala assim, nossa, tem problema nenhum. Tá maravilhoso aqui, a minha família tá ótima, o meu bairro está ótimo, as famílias ao meu redor está tudo perfeito. Eu vou te trazer para cá para você orar por nós, porque a gente olha, talvez a nossa casa esteja tudo bem, mas a casa do lado não está. A família da nossa frente talvez não esteja, famílias de dentro da nossa igreja talvez não estejam bem. E a gente vê a família sendo atacada em vários lados, de várias situações. Vários inimigos se levantando. Você concorda comigo? Eu olho e eu falava assim, nossa Deus, isso é para mim. Isso é para mim. Eu não posso colocar os meus olhos e me parar só olhando isso. Eu tenho que enxergar. A gente precisa enxergar. Quem são os nossos inimigos? Se você não vê inimigo nenhum, talvez você não está parando para enxergar. E hoje, os inimigos das nossas vidas, o diabo, ele tem entrado dentro das nossas casas não por porta, não pela janela, não como um ladrão, né? No sentido literal da palavra, mas muitas vezes o diabo tem entrado na nossa casa através de aparelhos celulares que nós entregamos das mãos dos nossos filhos. E tem roubado a mente deles. E tem roubado a identidade deles. Então, de duas uma, se você está aí e fala assim, nossa, eu não consigo ver inimigo nenhum, talvez ele já está atuando dentro da tua casa. E agora eu peço para o Espírito Santo te acordar, para que você consiga enxergar. Então, existe sim, existem inimigos. E a outra pergunta para você é, o que os teus ouvidos estão ouvindo? Davi começa a dizer aqui, né? São muitos que dizem de mim, ou seja, dizem sobre Davi. Não há em Deus salvação para ele. Talvez você aí na sua casa está falando, nossa, não há mais salvação para o meu filho. Não há mais salvação para minha filha. Não há mais salvação para o meu ministério. Não há mais salvação para a minha igreja. Não há mais salvação para o meu casamento. Não há salvação mais para a minha vida. Nossa Deus, eu já errei tanto. Eu caio de novo nesse pecado. Eu tenho essa iniquidade na minha vida e eu não consigo lidar com ela. E o inimigo ele vem falando para você, não tem mais salvação, não existe mais salvação para o teu casamento. Não existe mais salvação para o teu filho. Teu filho já viu pornografia, teu filho já se masturba todos os dias,
teu filho tem crises de identidade, não tem mais salvação para ele. Deixa eu te falar, isso é mentira. Cala as vozes ao teu redor. E Davi começa a falar. E a gente precisa discernir quais são as vozes que a gente está ouvindo. Porque a gente ouve a voz de Deus, a gente ouve a voz do nosso pensamento, a gente ouve a voz das pessoas que estão ao nosso redor e a gente ouve a voz do inimigo. Jesus ouviu a voz do inimigo. Quando o diabo foi tentá-lo, ele falou com Jesus. Então, esse pensamento de que o diabo não fala conosco, a gente precisa quebrar isso nas nossas vidas, porque ele usa de mentiras na nossa mente para tentar roubar, matar, destruir sonhos, projetos, famílias, identidades. Então, eu quero que você pare agora um pouco na tua casa e comece a analisar as vozes que você tem ouvido. Porque vozes como essa, né, vozes que falam que não tem mais salvação para nós, que não tem mais salvação para a família, que a internet já tomou conta de tudo e que a gente já perdeu completamente a conexão com os nossos filhos, que já não tem mais jeito, agora é deixar mesmo uma criança de 5 anos ter um computador a hora que ela quer, ter um celular na hora que ela quer, deixar ela por horas e horas, porque essa é a verdade, a gente tem que deixar, não dá mais para controlar. Netflix está aí lançando um monte de filme absurdo, é isso mesmo, a gente perdeu o controle. Será mesmo? Ou será que é isso que o diabo quer que a gente acredite? Ou será que é isso que o inimigo quer que a gente creia? De que não há mais salvação? Que não há mais salvação para a tua vida? Que não há mais salvação para a tua família? Que não há mais salvação para o teu filho? Quais são as coisas que você tem ouvido? Para agora. 1 minutinho. Pensa. Espírito Santo, eu peço que o Senhor traga agora na mente de cada pessoa que está aqui nos assistindo. Quais são as mentiras que elas têm escutado? Quais são as palavras que estão trazendo morte na vida delas? Tem pessoas que vão estar falando conosco e elas nem sabem que elas estão sendo uma voz do diabo na nossa vida. Talvez elas estão sendo influenciadas por aquilo que elas estão ouvindo também. Mas nós precisamos discernir as vozes que querem nos destruir. Então o Espírito Santo vem agora. Eu quero te pedir para começar a anotar. Escreve. Escreve o que está sendo falado. Escreve. Eu sei que tem algumas pessoas que estão chorando sem conseguir escrever. Que existe uma voz dentro dela falando que não tem mais jeito para o seu casamento. Não tem mais jeito para o teu filho. Que teu filho talvez esteja desviado e não vai mais voltar. Teu filho já se perdeu no meio das drogas, da internet. Escreve. Espírito Santo vem. Traz essas mentiras, traz essas palavras. E agora a gente vai ver o que a gente vai fazer com elas. Então, antes de a gente falar sobre a importância de nos conectarmos e como lidar com toda essa era digital, o Espírito Santo precisa quebrar nas nossas vidas mentiras, quebrar aquilo que os nossos olhos estão enxergando, mas que Deus tem algo muito melhor, e quebrar algumas palavras que a gente tem escutado. Olha só que interessante. No versículo 3, Davi começa com um porém. O que significa porém? Vamos lá, a gente está com os nossos filhos com aula online, né? Então, vocês estão acompanhando a aula de português dos nossos filhos. O que é porém? É um advérbio de quê? É advérbio? É um adjetivo? Não. É adversidade. É o quê? Advérbio ou adjetivo? Agora eu esqueci. Vamos lá. Porém, é mais, porém, todavia, contudo, entretanto. Vocês lembram disso na era que vocês estavam estudando? Eu lembro, né? Então, vamos lá. Porém, é o quê? Quem está aqui me ajuda. Porém, é um advérbio, né? De adversidade. Adversidade. O que é adversidade? É oposição. Então, vamos lá. Eu estou aqui, eu estou vindo na minha vida, na minha família, e eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo coisas falando contra a minha vida, contra a família, contra a igreja. Quem aqui já ouviu alguma coisa sobre igreja? As igrejas vão fechar na pandemia. Gente, nunca antes a igreja cresceu tanto durante uma pandemia. Nós temos cultos online todos os domingos. Muitas igrejas alcançando muitas vidas. Quais são essas vozes? O que os nossos olhos estão enxergando? Então, Davi vem, ele traz para o Senhor aquilo que os olhos dele enxergam, ele traz para o Senhor aquilo que os seus ouvidos estão ouvindo, mas aí ele vem com um porém, com a adversidade. Ele se coloca, ele se posiciona. E ele fala, porém, mas,
Todavia, contudo, entretanto, Senhor, és o meu escudo. Ou seja, pode levantar quem quiser contra mim, podem falar o que quiserem sobre o Senhor na minha vida, mas eu declaro agora que o Senhor é o meu escudo. O Senhor é a minha proteção. É isso que significa escudo. E sabe, Deus, o Senhor, Ele nos protege de quê? Das setas inflamadas do inimigo que atacam aonde? Atacam o nosso corpo, atacam a nossa mente, atacam a nossa família. Então a gente tem que clamar pelo escudo do Senhor nas nossas vidas. E Davi começa a declarar isso. E eu acredito que Davi está falando isso para ele mesmo. Ele está falando, porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, é o que exalta a minha cabeça. Davi está falando assim, Senhor, não são as pessoas, não é aquilo que as pessoas estão falando, não é aquilo que os meus olhos estão enxergando, mas é o Senhor. O Senhor é a minha glória, é o Senhor que exalta a minha cabeça. Com a minha voz, clamo ao Senhor. Meus queridos, querido que está em casa, querida que está em casa, muitas vezes nós vamos precisar clamar. Talvez você já tenha clamado bastante, mas eu quero te falar, persevera. Deus, Ele ouve. Ele está ouvindo e está colhendo as tuas lágrimas, Ele está ouvindo a tua oração. E Davi está falando aqui, com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Davi não está falando aqui que Deus responde imediatamente. Davi está falando o quê? Deus responde. E a gente precisa se apegar a isso. A gente precisa se segurar na verdade de que Deus responde às nossas orações. Independente de ser agora ou depois. Mas Ele sempre responde. E é nisso que a gente precisa se segurar. Então, nessa era digital, na era que os nossos filhos podem ser influenciados por N coisas, a gente tem que clamar pelo escudo do Senhor. A gente tem que clamar pela vida dos nossos filhos. A gente tem que clamar pela proteção deles. E aí Davi fala o seguinte, não tenho medo, versículo 6, não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Deixa eu falar com você aí. A gente precisa se levantar e falar assim, tá bom, querem vir com ideologia? Eu não tenho medo. Quer vir? Eu sei quem é meu Deus. Eu sei quem são os meus filhos. Eu sei que Deus tem planos e projetos para a vida dele. Eu sei que Deus tem planos e projetos para as nossas crianças da igreja. Eu não tenho medo. Não tenha medo. Ai, e se a gente falar contra ideologia de gênero, talvez a gente vá ser preso. Você tem medo de ser preso? A gente não pode ter medo. Porque eu sei quem Deus é. Ah, querem ensinar para as nossas crianças que elas podem ser... um menino pode ser uma menina pode ser um menino. De jeito nenhum. Deus fez homem e mulher. E acabou. Está dentro do nosso sangue. A gente precisa trazer verdade para os nossos filhos. Sem medo. Sem medo. Fala comigo. Sem medo. Eu não tenho medo. Fala aí na sua casa. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo porque eu sei quem Deus é. Eu não tenho medo de perder os meus filhos na adolescência porque eu sei quem Deus é. Eu não tenho medo que minha filha se perca porque eu sei quem Deus é. Eu sei que Deus tem promessas para a vida deles. Eu sei que Deus tem promessas para o nosso ministério. Eu sei que Deus responde a minha e a sua oração. O medo nos faz andar para trás. A ousadia e a oposição nos faz seguir em frente. E é para esse lugar que a gente precisa ir. E Davi fala, não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Concorda comigo que a gente está sendo atacado por todos os lados? Tudo bem? Deus é mais. É clássico, né? Deus é mais. Deus é mais. É muito bom ser filho de um pai que nunca perdeu uma batalha. Deus nunca perdeu uma batalha. Deus sempre vence. E tudo já está vencido. Uma vez o meu filho chegou para a gente e falou assim, mamãe, por que as pessoas têm problemas? Aí eu falei, desenrole mais, né, esse seu raciocínio. Aí ele falou, por que, mamãe? Ó, se uma pessoa perde o emprego, ela vai passar fome. Se ela passa fome, ela morre de fome. Se ela morre de fome, ela vai para o céu. Não tem problema.
Aí eu falei, meu amor, isso é um nível de fé assim, né? Te admiro. Um nível de fé. Mas o reino pertence às crianças, porque elas são simples. Então, se a gente falar para elas que, independente do problema, Deus ele já venceu, ele já pagou tudo na cruz, a morte já está paga. A gente tem o céu nos esperando, mas até chegarmos no céu, o nosso papel é trazer o céu na terra. Esse é o nosso chamado. Então, onde há trevas, a gente precisa fazer o quê? Resplandecer a luz de Cristo. A gente precisa brilhar a luz do Senhor através das nossas boas obras, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, vamos lá. Não tenham medo, versículo 6. Não tenham medo de milhares dos povos que se levantam em oposição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Eu quero te convidar agora na tua casa, a gente clamar, Senhor, se levanta. Se levanta, Senhor. Eu sei que o Senhor já tem se levantado. Eu sei que o Senhor tem levantado pessoas para lutar pelas nossas crianças, para lutar pelas nossas famílias. Mas continua a se levantar. Mostra a tua presença, manifesta no nosso Brasil. Então, Pai, agora, juntos como igreja, eu te peço, levanta-te, Senhor. Levanta-te, Senhor, e vem lutar junto conosco. Vem mostrar o teu poder, o teu agir nas nossas vidas e na nossa sociedade, do nosso país, no mundo. Em nome de Jesus, levanta-te, Senhor. Às vezes quando você acorda de manhã e você se sente meio deprimido, meio triste, abatido, com aquele monte de informações contrárias na tua mente, você só fala, Senhor, eu estou te clamando, levanta-te hoje. Levanta-te na minha vida, traz as tuas verdades sobre mim. Resplandece a tua luz sobre mim, me faz lembrar, traz à memória aquilo que me dá esperança. É isso que a gente precisa fazer. E Davi fala, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Ele é o nosso Deus. Deus, Ele é o nosso Deus, Ele está conosco. Pois feres no queixo a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Olha que interessante, é quebrar os dentes, né? Sem dente, com a boca toda machucada, ninguém consegue falar nada. Então, o que Davi, eu acredito que Davi está falando aqui? O Senhor cala, o Senhor faz calar. O Senhor tampa a boca. O Senhor impede que as pessoas continuem a falar. Do Senhor é a salvação. E sobre o teu povo, a tua bênção. A salvação, gente, a salvação não está num governo. A salvação não está na educação. Claro, a gente precisa trazer o reino de Deus, a gente precisa entrar em todas as esferas da nossa sociedade, para levar o reino de Deus, para levar a presença de Deus. Mas a gente precisa entender que a nossa salvação não está no dinheiro, não está no governo, não está na educação, não está na mídia, não está no Instagram. A nossa salvação está no Senhor. É dele que nós dependemos. É nele que nós precisamos colocar os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos pés, o nosso corpo, o nosso coração. É nele. Na certeza de que ele vai agir. Ele sempre age. E aí Davi encerra esse salmo falando, a tua bênção. É em Deus que está a nossa bênção. A nossa bênção não está no dinheiro que vai chegar na nossa casa. A nossa bênção não está numa amizade, a nossa bênção não está na alegria, a nossa bênção não está em ter uma paz que o mundo dá. A nossa bênção está em Deus, é Ele que nos abençoa. A gente precisa clamar, Deus abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família. Então a gente já viu até aqui que a gente precisa focar os nossos olhos, focar os nossos ouvidos, clamar ao Senhor, ter esse relacionamento com Ele. Agora, como nós podemos ensinar isso para os nossos filhos? Como podemos fazer com que os nossos filhos também cerrem os ouvidos deles, os olhos deles? Como que a gente pode fazer com que os nossos filhos discernam, né, tenham discernimento para entender aquilo que eles estão vendo, aquilo que eles estão ouvindo? Como que a gente pode fazer isso? Através do exemplo. E eu sei que vocês já ouviram muito. Eu sei que você já ouviu muito isso hoje aqui. A importância de nós sermos o exemplo. Então, eu quero te convidar agora a abrir a tua Bíblia em Efésios. Deixa eu só abrir aqui. Efésios 4:6. Abre aí a tua Bíblia. Deixa eu abrir aqui.
É um versículo clássico que fala, e vós pais, opa, não é esse. É o versículo que fala, e vós pais não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos lá, deixa eu achar ele aqui. Efésios 6, 1. Vamos lá. Gente, perdi minha... Efésios 6, 4. Tá certo. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Isso, tá aqui, ó. Efésios 6, 4. Olha que interessante. E vocês, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Essa palavra disciplina é a palavra paideia. Paulo estava querendo trazer aqui que paideia é o significado de cultura. Então, Paulo está falando, olha, pais, vocês não vão não vão criar os vossos filhos na cultura grega, na cultura de qualquer lugar onde vocês estejam, mas vocês vão criar os vossos filhos na cultura do Senhor. Não baseado em valores terrenos, mas baseados em valores celestiais. Faz sentido para você? Então, nós precisamos entender que a criação dos nossos filhos, como ministério de crianças, nós devemos trazer a cultura do reino de Deus para a vida dos nossos filhos. Não é uma cultura brasileira, não é uma cultura americana, não é uma cultura inglesa, não é cultura nenhuma. E é engraçado, porque quando eu falo de cultura, eu sou paraibana, né? O meu marido é japonês. Vocês imaginam a crise cultural dentro da minha casa. Só para abrir um parêntese aqui. Quem é do Nordeste aí, você vai se identificar comigo. Eu lembro que uma vez a gente foi num jantar. Eu fui no jantar de Natal na casa do meu esposo, na família, né? Jantar de Natal. E era assim, a mesa muito bem posta, tudo lindo. E aí na hora de servir, oraram, cantaram. E aí a tia falou assim, gente, quem que vai se servir primeiro? E eu falava, gente, aí não, vai você, não, vai você, não, vai você. E aí foi, o pessoal se levantou, foi lá, pegou. E eu falei, Lucas, meu amor, vem aqui. Seguinte, a gente vai passar o Réveillon na minha família. Na minha família, a gente também ora antes de comer. A gente canta, a gente ora, porém, meu amor, meu avô vai fazer uma oração. E na hora que meu avô falar amém, é já. Você pegue seu prato e você faça a sua comida. E aí ele riu. E aí a gente foi para nossa casa, foi lá para João Pessoa. E aí no meio do nosso almoço. E assim eu falei, olha, lá todo mundo conversa com todo mundo. Então não se preocupe. Se você está numa conversa com uma tia minha e outra pessoa começar uma outra conversa, ela vai conversar com você e com a outra pessoa. E está tudo bem com isso. Faz parte. É cultural. E aí eu lembro que ele foi para lá e ele pegou o prato assim. E quando meu avô orou e estava lá minhas tias, meus primos. Então, isso aqui é gostoso, deixa eu ver. Nossa, que delícia. E assim, você experimenta do prato do outro. Por que você vai pegar uma comida se seu primo já pegou? E você quer só experimentar um pouquinho antes de você saber se você vai querer ou não. Super normal. Na minha família, super normal. E aí, quando eu olho pro Lucas, ele tá com um prato assim, ele tá rindo, tipo... Aí eu falei, baby, welcome. Seja muito bem-vindo à minha família. Por que eu tô contando essa história? Porque eu poderia chegar pro Lucas, quando eu tava na família dele, e falar, nossa, na minha família também é assim. A gente ora antes, a gente canta, e na hora a minha tia vai falar, quem quer se servir primeiro? Eu poderia falar isso para ele. Mas quando ele chegasse lá, ele ia ver que não era nada daquilo que eu estou falando. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que cultura, ela é aquilo que a gente faz, não é aquilo que a gente fala. E a gente precisa entender, como líderes de ministério, como voluntário e como pais, nós somos ensinados, nós somos chamados para ensinar a cultura do reino. E a gente só consegue ensinar a cultura do reino se a gente vive a cultura do reino. Tem um versículo que é clássico, é Provérbios 22:6, é o versículo clássico de todo pai e mãe, que fala o seguinte, ensina a criança no caminho em que se deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele, tá aqui. Olha que interessante, não é ensina o caminho. O versículo fala, ensina
no caminho. O que significa ensinar no caminho? Não sei se vocês já viram isso durante o dia de hoje, mas eu vim para cá com o Waze. O Waze me mostrou o caminho. Agora, se tivesse uma rua interditada ou se o Waze tivesse apagado, eu não conseguiria chegar aqui, porque eu não conheço o caminho. Eu sabia qual era o caminho porque o Waze estava me direcionando, mas eu não conseguia andar nesse caminho sozinho. Talvez pessoas que moram aqui não precisem mais nem usar o Waze para chegar até aqui na igreja, porque elas já conhecem esse caminho tão bem que se interdita uma rua, se fecha uma avenida, elas vão conseguir chegar na igreja, porque elas andam nesse caminho praticamente todos os dias. Você sabe o caminho da tua casa? O que significa isso, gente? Significa que a gente não é chamado para ensinar a palavra de Deus. Nós somos chamados para viver a palavra de Deus. Ensinar os nossos filhos como que se vive a palavra de Deus. O nosso chamado é ensinar no caminho. E a minha pergunta para você e para mim hoje é: em que caminho nós estamos andando? Será que nós estamos andando no caminho do medo? Será que nós estamos andando no caminho de viciados em tecnologia? E a gente está tão preocupado com os nossos filhos não serem viciados em tecnologia. Será que a gente fala para os nossos filhos desligarem os celulares, mas a gente não consegue parar para conversar com eles 5 minutos porque nós estamos com os nossos celulares ligados? A gente precisa pensar nisso, porque é uma promessa. Ensina no caminho e ainda quando for velho não se desviará dele. Nós não podemos falar para os nossos filhos: olha, você precisa respeitar as pessoas. Você precisa dar todo mundo, você tem que ser educado e tem que honrar todo mundo. A gente está ensinando um valor do reino que é de honra. Mas quando a gente sai no nosso condomínio, a gente cumprimenta os nossos vizinhos, mas a gente não cumprimenta o porteiro. Qual é o caminho que a gente está ensinando para os nossos filhos? O que é que nós estamos mostrando para eles? O que eles vão replicar? Aquilo que a gente está falando ou aquilo que a gente está vivendo? Então, o como que a gente vai se comportar, como que pais intencionais se comportam, são 5, 6. E eu vou falar esses 5, 6 rapidinho, sem querer fazer propaganda, mas já fazendo. Esses 5, 6 é um livro que nós temos, e eu não vou conseguir trazer inteirinho os 5, 6. Mas, enfim, depois eu acredito que algumas pessoas que estão aqui, elas já leram, mas eu preciso passar rapidinho os 5, 6 para que a gente possa entender. Então, primeiro é o chamado. Fala comigo, chamado. Chamado, é o primeiro C. A gente precisa entender o nosso chamado. Qual é o nosso chamado como ministério de crianças? É fazer com que as nossas crianças saiam da igreja com um desenho pintado? Ou pregar o evangelho e discipular essas vidas? Eu sei que você sabe que é pregar o evangelho e discipulá-las. Esse é o nosso chamado. E como pais, é ensinar no caminho. Ai, meu Deus, eu tenho que mudar então minha vida inteira. Mude mulher, mude rapaz, mude homem. A gente precisa mudar. E que bom que o Espírito Santo nos confronta, não é verdade? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Hoje já é um bom dia para estabelecer algumas mudanças. E amanhã é um ótimo dia para começar um caminho em Cristo novo. Gálatas 5:25 diz: se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. O que significa isso? A gente pode ter vida no Espírito e andar onde, gente? Na carne. Tem gente que se converteu, entregou sua vida para Jesus, mas anda em mentira, prostituição. Paulo está falando assim: não, gente, vocês são chamados a viver no Espírito, mas andar no Espírito também. E quando a gente anda no Espírito, a gente produz o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, enfim. 9 partes do fruto. Então, primeiro, ser chamado. Segundo, ser conectar. Fala comigo, conectar. Conectar, o que significa isso? Quando nós entendemos o nosso chamado, que é ensinar no caminho. Quando nós entendemos que o nosso chamado é pregar o evangelho e discipular, a gente entende a necessidade de conectar o coração da criança ao coração do pai. Hoje, as nossas crianças, elas estão muito bem conectadas na internet. Elas estão conectadas na aula online. Agora, o quanto nós temos sido intencionais em conectá-las com Deus? Como que a gente faz isso? Preste atenção. Jesus, quando ele chega para Zaqueu, ele não chega para Zaqueu e fala assim: ô Zaqueu, você está pecando. Desce aí, se arrepende, porque sua vida está uma desgraça. Está horrível, precisa mudar tudo aqui. Jesus, ele não fala nada. Ele fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou na tua casa.
Jesus, ele primeiro se conecta com Zaqueu. E a partir do momento que Jesus se conecta com Zaqueu, a vida de Zaqueu se transforma. A gente precisa entender a importância de nos conectarmos com as crianças, para poder conectar o coração delas ao Pai. Então, às vezes, como pai e mãe, a gente está muito focado em ensinar histórias bíblicas e fazer com que os nossos filhos decorem versículos bíblicos. Isso é muito bom, parabéns. Como igreja também, a gente quer que elas saibam das histórias, a gente quer que elas saibam versículos de cor, que elas repitam a oração de entrega. Mas a minha pergunta para você é, será que o coraçãozinho delas está pronto para receber isso? Nós precisamos nos conectar. Você concorda comigo que quando uma criança ela gosta de você, ela para te ouvir? É clássico. Se você chega para ministrar uma criança na igreja, se ela gosta de você, ela para te ouvir. Se ela não gosta de você, querido, querida, você tem um grande inimigo dentro da igreja. Como que a gente se conecta com as crianças, gente? Brincando com elas. Talvez hoje, na era digital, a coisa mais espiritual que você possa fazer com os seus filhos é brincar com eles. Talvez como Ministério de Crianças, a coisa mais espiritual que a gente possa fazer com eles é brincar com eles. Porque com o tempo junto com eles, eles vão se sentir amados. Eles vão ter atenção. E no meio de uma brincadeira, a gente pode ministrar. Então eu sei que muitas vezes no Ministério de Crianças a gente deixa a brincadeira para o final, né? Aí a criança fica assim, tia, que horas é o parquinho? Você fala, não, peraí, meu amor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Vamos buscar primeiro a Deus. Aí ela fica assim, né? Vai, tia, conta a história. Porque eu quero ir para o parquinho, né? Eu quero brincar. Então, o que a gente fala para os nossos voluntários? E o que eu trago? É para só ficar brincando? Não é isso. Mas, às vezes, a gente precisa brincar, porque as crianças, elas estão tão sozinhas. Elas são, muitas vezes, filhas de pai e mãe, são órfãos de pais vivos, onde não se tem tempo com elas. E, às vezes, numa brincadeira, você conecta com aquela criança. E aí você tem a oportunidade de entrar no coração dele e compartilhar verdades de Deus para a vida daquela criança. Eu lembro que uma vez no Ministério de Crianças, então como que a gente faz, né, no G52? A gente brinca, depois a gente ministra, depois a gente ora com elas e depois elas brincam de novo. Então a gente começa brincando com elas. E uma vez a gente colocou uns joguinhos, aqueles joguinhos de montar. E sabe aquela criança que ela chega na igreja? Porque assim, eu falo que os mini terroristinhas, né, que a gente tem na igreja, eles vão aparecendo assim aos poucos. Eles já não chegam derrubando a sala. Eles reconhecem o terreno. Eles vão vendo quem é a tia mais bobinha, né, aquelas mais boazinhas. Eles vão reconhecendo. Mas tem aqueles que eles já chegam assim, não gosto de você, não quero saber de você. O meu foco aqui é destruir essa sala. E nós recebemos uma criança assim uma vez. Uma coisa que a gente entendeu é que por trás de cada criança difícil, existe uma história mais difícil ainda. Talvez é uma história de uma criança que tem tudo, que não recebe disciplina. É uma criança que tem uma história difícil. Talvez é uma criança que tenha ausência de pai, ausência de mãe. Ela vai externar tudo isso através do comportamento dela. Então, antes de chamar a equipe de intercessão, né, para expulsar o demônio na vida da criança, às vezes você precisa se conectar um pouquinho com ela antes. E aí a gente estava lá brincando, o menino estava assim, ele já chegou, tipo, eu não quero estar aqui, não sei o quê, não quero estar aqui. Falei, vem cá, a gente vai fazer um jogo, é assim. A gente vai montar os bloquinhos e a gente vai tirando as peças. Cada vez que sair uma peça, tem uma piada, você vai poder contar uma piada, contar uma história. Então tinha algumas coisas que as crianças precisavam fazer. Nisso saiu uma pecinha escrita assim, você já passou por um momento difícil? Por quê? Porque a gente faz algumas brincadeiras para a gente se conectar com o coração da criança. E ele estava num círculo de 5 menininhos. Ele tinha uns 8 anos. E aí as outras crianças falaram, não tenho nada. E esse menino, ele falou assim, eu tenho. Aí o Felipe, que era um dos nossos voluntários, ele falou assim, o que aconteceu com você? E ele falou, tio, a minha irmã morreu de câncer com 5 anos de idade. E desde que a minha irmã morreu, a minha mãe não sorriu mais. Você consegue entender que aquele comportamento daquela criança era um pedido desesperado para que alguém fosse trazer e olhasse para o coração dele. E foi assim, uma mudança de chave no coração de todo mundo. Porque
Quando uma criança mal comportada chega na igreja, muitas vezes, talvez aqui não, né? Mas na maioria, você fica assim, esse menino não tem mãe, esse menino não tem pai. Por que a mãe desse menino não disciplina? Por que o pai desse menino não faz isso? Meu Deus do céu, eu preciso conversar agora. É uma criança difícil. E o coração julgador dos voluntários foi transformado em um coração cheio de amor e compaixão por aquela vida. O menino deixou de ser difícil? Não. Mas a gente descobriu a causa daquele comportamento. E aí o Felipe falou assim, nossa, meu amor, deixa a gente orar por você. Vamos orar, cadê sua mamãe? Ele falou, está lá em cima no culto. Aquela criança, ela estava nos visitando pela primeira vez. Era a época de férias, ele estava passando por São Paulo. E aí a gente falou, a gente pode orar por você? Aí ele falou, pode. Eu falei, vamos orar pela sua mamãe, para que ela receba alegria e ela volte a sorrir na sua vida. E aí a gente começou a orar com aquela criança. E a gente falou para as nossas crianças, o que a gente pode declarar sobre a vida dele? E aí eles começaram a declarar vida, alegria, paz, a certeza de que a irmãzinha estava com Jesus, que ela estava bem. E aí a gente começou a trazer a presença de Deus na vida daquele menino. Olha, eu prometo a você que essa criança, ela saiu de um mini terrorista para aqueles, sabe aqueles fofoletes que você faz assim, ele agarra na perninha? Sabe aqueles brinquedinhos que a gente tinha quando era criança, que você fazia assim, ele agarrava? Pronto, ele agarrou a perna do Felipe e ele não largava por nada nesse mundo, porque ele encontrou um coração que se conectou com ele. E ali, durante a aula, o Felipe ministrou salvação. Quando aquela mãe voltou, a gente orou por aquela mãe e várias outras crianças. A gente pôde se conectar através de uma brincadeira, através de um desenho, através de um pula-pula, através de um pega-pega. Então, conecte-se, sabe? Se conecte com o teu filho. Talvez hoje eu quero te dar algumas dicas de como que você pode se conectar com eles naturalmente, para depois conectá-los com Deus. Faça o dia do contrário. O dia do contrário na nossa casa é o seguinte, a gente começa a refeição pela sobremesa. A criança ama a sobremesa, não é verdade? E vamos combinar, uma criança ela morre se ela comer um jantar na semana sobremesa? Não, né? Mas você concorda comigo que ela vai ter uma lembrança boa da infância com isso? Então se conecte com a criança. Brinque com ela. Tenha tempo com ela. Uma outra dica que eu quero é monte realmente estratégias na tua vida para que você possa ter histórias bonitas para contar quando essa quarentena acabar. E depois disso, você vai e se conecta espiritualmente. Conte para as suas crianças o que Deus falou para você. O que Deus trouxe para a tua vida. Faça com que eles vivenciem testemunhos de vida na tua vida. Faça com que eles testemunhem daquilo que Deus está fazendo na vida deles, através daquilo que Deus está fazendo na tua vida. Nós precisamos andar nesse caminho. Eu sei que o meu tempo agora acabou. E eu quero orar com você agora. Para que a gente possa realmente se colocar nesse lugar. De estarmos conectados com Deus. Para conectar com as nossas crianças. E para que o coraçãozinho deles possam estar conectados com Deus. Seja intencional. Às vezes desligar um pouco o celular na hora da refeição. Para trazer verdades de Deus durante uma refeição. Você compartilhando com eles aquilo que Deus falou para a tua vida. Aquilo que Deus ministrou na tua vida. Aquilo que Ele tem para você. Os outros 3 Cs era o compartilhar. Seja intencional no compartilhar de Deus. O 4 C é o corrigir. Nós somos chamados não só para corrigir comportamentos, mas nós somos chamados para corrigir coração. Aquele menininho no nosso Ministério de Crianças, ele teve o coração corrigido, alinhado. Ele estava indo para cá e a gente trouxe o coraçãozinho dele para cá. E o último C é capacitar. Nós precisamos capacitar as nossas crianças a viverem o reino de Deus aqui na terra. Então eu quero te convidar a ficar de pé agora. E a gente vai cantar de novo. Que o Senhor é aquele que quebra todas as barreiras. Que nós estamos diante de Deus. Nós estamos na presença de Deus. Nós dependemos dEle, nós alinhamos a Ele. Nós queremos ouvir de Deus aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Nós vamos nos desconectar um pouco
da internet, quando possível, nós vamos nos conectar com os nossos filhos. Nós vamos nos conectar com Deus para ouvir dele as verdades que ele tem para as nossas vidas. Aí no seu lugar, começa a falar assim: Senhor, eu quero estar cada vez mais conectado a Ti. Eu quero que o Senhor venha quebrar as muralhas, que o Senhor destrua todas as mentiras, que eu possa focar nesse impressionante amor. Sim, Senhor Deus, coloca os nossos olhos e os nossos ouvidos no Senhor. Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha trazer estratégias específicas para cada família aqui, para cada ministério de crianças aqui. Muitos estão voltando para o presencial. Que nós possamos realmente ser intencionais e entender sim a beleza que existe no mundo virtual, mas não deixando que as mentiras venham atacar as nossas famílias. Nos direciona, nos capacita, em nome de Jesus. Amém.